O processo produtivo da cana-de-açúcar começa com a escolha de variedades de acordo com as condições de solo e clima, buscando produtividade e resistência a pragas. Existem mais de 600 variedades de cana no Brasil. O uso de fertilizantes é reduzido porque os resíduos do processamento da cana são reutilizados no campo. A chamada torta de filtro, rica em fósforo, é recuperada na usina e usada na lavoura como adubo orgânico. Antes, amostras são analisadas em laboratório para garantir a aplicação no campo em volumes adequados. Conhecido o conteúdo, os resíduos sólidos são carregados em caminhões e transportados para as áreas de plantio. Mudas desenvolvidas especialmente para o plantio são distribuídas por máquinas projetadas para essa finalidade. As mudas são toletes, ou pedaços de cana, que são utilizados como sementes. Puxadas por trator, as máquinas abrem o sulco na terra, separam os toletes e depositam a cana. Em média, o replantio é necessário a cada 6 anos. O Brasil é o maior produtor de cana do mundo, responsável por 35% de toda a produção. A cana ocupa cerca de 8 milhões de hectares, ou 2,5% das terras aráveis do país. Outro subproduto do processamento da cana é a vinhaça, um líquido com alto teor de potássio e outros nutrientes. Sistemas de canais são utilizados por diversas usinas para levar a vinhaça a vários pontos do canavial. A aplicação da vinhaça como fertilizante orgânico é conhecida como fertirrigação. A prática, regulada por órgãos ambientais, reduz o uso de fertilizantes químicos à base de petróleo e contribui para diminuir a emissão de gases que causam o efeito estufa. O controle biológico, que utiliza inimigos naturais das pragas, também é amplamente utilizado, reduzindo ainda mais o uso de produtos químicos. 90% da cana do Brasil está na região Centro-Sul, onde a colheita é realizada de abril a dezembro, coincidindo com a época mais seca. A colheita nesta época permite que a cana alcance o melhor ponto de maturação. Cada vez mais presente, a colheita mecanizada já responde por mais de 55% da colheita no estado de São Paulo, principal produtor de cana no país. A mecanização elimina a necessidade da queima da palha, essencial para viabilizar a colheita manual. Agora, a palha é separada da cana pela máquina e deixada sobre o solo. Isto aumenta o teor de matéria orgânica e protege o solo contra a erosão. A cana é picada e depositada no caminhão. Uma colheitadeira chega a colher até 800 toneladas de cana por dia. Em várias usinas, parte da palha é retirada do campo e utilizada na produção de bioeletricidade. No futuro, a palha também poderá ser usada na produção de etanol de segunda geração. Ao final da jornada, a cana colhida é transferida para um caminhão de maior capacidade para o transporte até a usina. A tradicional colheita manual é feita por trabalhadores rurais. É comum a prática da ginástica laboral como aquecimento antes de cada jornada. A queima da palha, feita antes da colheita dentro de padrões estabelecidos por órgãos ambientais, facilita o trabalho dos cortadores e afasta animais peçonhentos. Com golpes de facão, os trabalhadores cortam a cana rente ao solo. A cana cortada é transferida por carregadeiras para caminhões que fazem o transporte até a usina. Um acordo assinado entre o governo paulista e a indústria da cana deve encerrar o corte manual no estado até 2017. Depois de colhida, a cana é perecível e deve chegar o mais cedo possível à usina para evitar perda de qualidade. Em geral, a cana é entregue na usina menos de 24 horas após a colheita.
Após a pesagem do caminhão, uma amostra da cana é retirada e analisada no laboratório. O teor de sacarose é o que orienta toda a gestão e a eficiência do processo industrial. Nos meses de agosto e setembro, os principais da safra no centro-sul do país, o teor de sacarose chega a atingir 150 quilos por tonelada de cana-de-açúcar. Após a pesagem do caminhão e o teste de laboratório, começa o processamento da cana. A carga é transferida para uma esteira que transporta a cana até a moagem. A cana colhida manualmente passa por uma lavagem para a remoção de impurezas. A água utilizada é tratada e reaproveitada. Em seguida, picadores preparam os colmos para a moagem. A cana colhida por máquinas é picada pela colheitadeira e não passa por esta etapa. Após a moagem, sob pressão de rolos ou por meio de difusores, sobra o bagaço, resíduo fibroso da cana, que será encaminhado às caldeiras para gerar bioeletricidade. O caldo segue para a produção de açúcar e etanol. A projeção de moagem para a safra 2010-2011 na região centro-sul do Brasil é de 595 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. O caldo produzido na moagem da cana é utilizado para produzir açúcar e etanol. A maioria das 430 usinas brasileiras pode produzir os dois. A proporção de um e de outro produto varia de acordo com condições de mercado e aspectos técnicos. O caldo da primeira e segunda moagens, mais rico em sacarose, é encaminhado para a produção de açúcar. O primeiro passo é um tratamento químico para purificação, seguido de evaporação e cozimento. Neste ponto, a sacarose já está cristalizada. Em uma centrífuga, os cristais de açúcar são separados do melaço, que posteriormente pode ser fermentado para a produção de etanol. Os cristais seguem para secadores, são peneirados e armazenados. São 15 horas de processamento entre a chegada da cana na usina e o armazenamento. Cada tonelada de cana produz cerca de 120 quilos de açúcar. O produto é empacotado para comercialização e o açúcar para fins industriais é acondicionado em embalagens de grande porte. Todo o processo de estocagem dos diversos tipos de açúcar produzidos nas usinas brasileiras é regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O Brasil é o maior produtor e exportador de açúcar do mundo, respondendo por cerca de 20% da produção e 40% das vendas no mercado internacional. O etanol é produzido através da fermentação e destilação do caldo de cana. O caldo é purificado por vários processos de filtragem para formar um mosto, que é fermentado e misturado com leveduras. Nesta etapa, o líquido é chamado de vinho fermentado. O álcool deste vinho é recuperado em colunas de destilação e retificação. Aqui surge o etanol hidratado, utilizado como combustível em carros com motores flex. Para obter o etanol anidro, que é misturado à gasolina, é preciso mais uma etapa de desidratação ou remoção de água. O processo completo, da entrada da cana na usina até o final, consome 15 horas. Uma tonelada de cana produz cerca de 85 litros de etanol. Com mais de 30% da produção mundial, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. Na safra 2010-2011, a produção brasileira deve atingir quase 30 bilhões de litros. O etanol produzido no Brasil tem baixa toxicidade e obedece a rigorosas especificações técnicas e padrões internacionais. O etanol pronto é armazenado em tanques de grande capacidade até a comercialização. Mais de 90% da tancagem existente no país pertence às usinas. Mais de 80% da produção brasileira de etanol é consumida pelo mercado interno. O Brasil é o maior exportador de etanol do mundo, mas trata-se de um mercado ainda pequeno e altamente volátil. Os principais destinos internacionais do etanol brasileiro são os Estados Unidos e a União Europeia. A logística de distribuição interna do etanol utiliza diversos modais, do ferroviário, fluvial e marítimo aos alcodutos.
O modal mais utilizado no Brasil é o rodoviário. São mais de 500 terminais de distribuição instalados em todo o país. Hoje, todos os veículos que circulam no Brasil consomem etanol. Os equipados com motor flex usam o hidratado e os carros a gasolina recebem o anidro, misturado à gasolina na proporção de até 25%. Os carros flex, lançados em 2003, representam 90% das vendas de veículos leves 0 km e 40% dos veículos em circulação no Brasil. Em março de 2010, a indústria automobilística nacional registrou a produção do carro flex de número 10 milhões. O bagaço é o resíduo fibroso que resta após a moagem da cana-de-açúcar. Cada tonelada de cana produz cerca de 250 quilos de bagaço, que viram verdadeiras montanhas, visíveis em todas as usinas brasileiras. O bagaço é transportado por um sistema de esteiras e usado para abastecer caldeiras que produzem vapor. O vapor aciona turbinas que geram eletricidade limpa e renovável, a bioeletricidade. A produção de eletricidade é acompanhada em modernas centrais de monitoramento, que controlam tanto a produção quanto o envio da energia gerada pela usina. Todas as usinas brasileiras são autossuficientes em energia, produzindo o bastante para atender suas próprias necessidades. Um número cada vez maior de usinas produz mais que o necessário e comercializa esse excedente, que é enviado à grade de distribuição e ajuda a iluminar inúmeras cidades brasileiras. A produção crescente de bioeletricidade, combinada com a ampla utilização de etanol, explicam por que a cana-de-açúcar já é a segunda maior fonte da matriz energética brasileira, considerada a mais limpa do mundo. No início de 2010, a cana respondia por 2.000 megawatts médios, ou 3% da eletricidade utilizada no Brasil. Se todo o potencial da cana for utilizado, o total gerado pode superar 13.000 megawatts médios até 2021, o suficiente para iluminar países inteiros, como a Suécia ou a Argentina. Em 2008, o setor sucroenergético brasileiro empregou mais de 1 milhão de pessoas. A Única e suas associadas trabalham permanentemente para identificar e promover a adoção das melhores práticas trabalhistas, sociais e ambientais. O setor cresce com base em processos agrícolas e industriais que priorizam a preservação ambiental, a responsabilidade social e o avanço tecnológico. Novas oportunidades surgem e ampliam a demanda por profissionais qualificados para assumir funções que exigem mais conhecimento e oferecem melhor remuneração. O avanço da colheita mecanizada requer esforços para qualificar trabalhadores para um futuro sem a colheita manual. Diversos programas financiados pelo setor privado ou realizados em parceria com sindicatos e o poder público estão em fase de implantação, para garantir a empregabilidade dos trabalhadores que serão impactados nos próximos anos pelo fim do corte manual. Fundamentos sólidos, demanda crescente e usos inovadores para a cana-de-açúcar apontam para um futuro sustentável, de produtividade em ascensão, resultados positivos e respeito pelas pessoas e pelo meio ambiente.